O Maurício e o CCD vão lá pro Morro para participar do bate-bola, que começa às 10 da noite aqui na Gaúcha, e você pode acompanhar também em imagens pelo YouTube de GZH. E a primeira questão para vocês dois é a seguinte: dias atrás o Renato falou que faltava vergonha na cara para alguns jogadores, e a gente começa a partir disso a ver um Grêmio que muda a postura, o rendimento e cresce tanto individual quanto coletivamente, Maurício. Será que foi só a vergonha na cara? Não. O Renato podia ter as suas razões porque falava de um vestiário que ele comanda. Mas também faltava o Grêmio não precisar recorrer a JP, Galvão e Galdino ao mesmo tempo para resolver um jogo. E eu não estou desrespeitando a figura dos profissionais porque eles entregavam tudo que tinham. Mas Diori não era suficiente, é Grêmio. Não era suficiente. Quando o Grêmio contrata o Arezzo, que já jogou, contrata o Monsalve, que ainda não, o Aravena, que ainda não, ele dota o Renato de outras possibilidades de elenco. Ao mesmo tempo, havia um trabalho em andamento do Renato recuperar Pavon, do Renato falar com o Soteldo. Escuta, Soteldo, tu não pode ir na praia venezuelana e me deixar pendurado aqui, tu vai tomar uma multa e vai te ajeitar. Se ajeitou. O Grêmio, então, tem trabalho, tem ação, não é aquilo que o Renato dizia para que a crítica batesse só no seu ombro de estátua, César. Daqui a pouco a sorte vira, daqui a pouco a bola entra. Isso é pensamento mágico, sobrenatural de Almeida. O Renato era o primeiro a saber que precisava muito mais do que a sorte virar. Precisava de ação. Ele agiu sobre o time, a direção agiu sobre o elenco e as coisas começam a voltar para o seu lugar, porque o lugar do Grêmio não é Z4. Não é. Sabe que jogos como esse, eu considero importantíssimo o resultado do Grêmio, porque esse jogo não é o jogo comum. Esse jogo é daquelas partidas que ele te impõe uma exigência que tu não treina. Ah, não vai dar com jeito? Então vai dar com força. E o Grêmio, então, encarou a partida com esse espírito. Venceu as divididas, lutou mais que o adversário e foi premiado com algumas atuações muito, muito boas, como a do Soteldo, que a gente citou. E venceu com justiça, porque futebol, antes de qualquer coisa, é querer. E o Grêmio sempre quis mais do que o Vasco da Gama. Foi uma capacidade de competir, né, César, Diori, quem nos vê e ouve. O Grêmio teve capacidade de competir desde o primeiro momento. Assim que entrou em campo e percebeu que o campo era como era e a construção não se daria com o Soteldo ou o Cristaldo, tal como eles mais gostam, era todo mundo competindo agrupado, não havia espaço entre os setores, é o máximo que dá para dizer de tática num campo como aquele, e o Vasco da Gama estreava um jogador como titular, muito, muito leve, que não se adaptou ao campo. Ainda assim foi dele o chute que o Marquezinho pegou lá no primeiro tempo. O Felipe Coutinho nem voltou do intervalo. O Payet entrou e a sensação clara que eu tenho do Payet hoje no jogo é que ele tinha almoçado um espeto corrido top, abriu com um café colonial top e à noite pensava num rodízio de pizza top. Porque ele estava pesado. É bom, né? Junta tudo, bom, depois né? Você faz uma oração, pede perdão e começa tudo de novo. Aí. Mas ele não se mexia, ele errava, ele estava desconcentrado, descomprometido. Isso é um problema do Vasco. O Grêmio competiu e ao competir trouxe essas lembranças que o César fala daquilo que o gremista tanto gosta. Se não vai dar jogando, vamos dar na valentia? Pois é, tanto é que na coluna que escrevi agora para o site irmão de GZH, que é o ge.globo/rs, eu escrevi Olímpico Condá, porque hoje a lembrança não era a arena. Hoje a lembrança do barro, da chuva, da torcida pulando com o som muito próximo, era do Olímpico e não da Arena. Então eu fiz essa referência e o Grêmio mereceu estar saindo do lugar que eu insisto, não deveria lhe pertencer em nenhum momento desse campeonato. E o campo, né? Vinha aí a Expo Inter. Dá pra gente dizer que se fosse o freio de ouro nesse campo, Maurício, os cavalos reclamariam do gramado. Tava pesado pros cavalos. Tava pesado, né? Ia ser muito pesado, não ia dar pra botar a bola no chão ali pros cavalos, né? Interessante, você tem razão. É que o gramado tava ruim. Tá bem. Mas teve um time lá que disse o seguinte: tá ruim, vamos aqui mesmo. Se não dá pra ser bom, vai sendo ruim mesmo. Vai sendo ruim. E claro que a necessidade vale. Eu não sei dizer, Maurício, se isso é do espírito do grupo, se isso é trabalho do vestiário, do Renato. O fato é que a gente enxergou alguém que lutou mais do que o outro. O time do Grêmio lutou mais que o time do Vasco. E a gente sabe que hoje em dia não é característica de... Porque hoje os jogadores do Vasco, muitos deles já passaram por estruturas. Não é uma benesse da camisa do Grêmio. É um trabalho que
que fez com que o Grêmio hoje lutasse mais do que o adversário. Deixa eu apelar pro seu lado dirigente, que hoje está feliz também pela volta do Pelotas, né? Isso, que você foi dirigente do Pelotas. O Pelotas está de volta ao seu lugar, a Série A do Campeonato Gaúcho. Mas tem uma coisa que me parece, César, que acontece... Você está impossível. Ganhei Você está autorizado a me pagar uma janta. o César, que é o seguinte... Quando um time sofre um episódio grave, claro, de prejuízo da arbitragem, o nível de indignação gerado a partir daí pode ser positivo para o jogo seguinte. E hoje estava no campo. Não quando os jogadores cercavam o árbitro a qualquer preço, a qualquer jogada, que isso para mim não é o que soma. Mas a capacidade de competir, de se entregar, não vou perder ponto hoje, é o que estava na cabeça de cada um. E pareceu isso Talvez mesmo. A quinta-feira tivesse Eu acho que próximo. Sim, acho que tu tem razão. É que isso isso passa muito pelas pessoas, né? É que quando tu vê um time como esse, hoje brigando desse jeito, tu tem ideia, alguma coisa criou aí dentro, né? Tem uma coisa criada. Pode ser o erro. Aquela história aquele erro favoreceu, pode ser. Eu acho que é uma belíssima leitura. Uma belíssima leitura. O erro criou a indignação. E quando tu tá indignado, tu é mais forte. É isso. Tu é mais forte. É isso. Tanto é que funciona no futebol. Tantas vezes funciona no futebol o nós contra o mundo. O Tite com o Caxias em 2000. Inclusive, essa frase foi utilizada pelo Marquezin. Seguimos nós contra todos, uma coisa assim, na rede social. Por aí. Acho que tu tem razão, mano. Você sabe que o Caxias, campeão gaúcho em cima do Grêmio em 2000, o Tite comandava um grupo de jogadores que não recebia há 4 meses. Eles tinham 2 alternativas. Ou se entregavam ao Grêmio, que era milionário naquele momento, ou cada um fazia daquele jogo uma espécie de recomeço de carreira para ir para outro lugar e receber. Claro. Ou que o Caxias entrasse uma grana e pagasse. E o Caxias foi campeão gaúcho. O nós contra o mundo funciona muito. E o Grêmio hoje, talvez, em parte da sua reação, tenha sido, olha... Me aplicaram quinta-feira passada. Não vão fazer isso comigo de novo. Atenção. Eu já li 3 vezes no chat da transmissão em vídeo no YouTube de GZH. Rodrigo Eli jogou muito. É verdade. São 2 coisas aqui. Uma, o campo pode beneficiar o seu estilo que não é refinado. Outra, ele já tinha jogado bem contra o Corinthians com direito a fazer gol. E aí você vai pensar, mas o que estava acontecendo no time do Grêmio para o Rodrigo Eli jogar tão mais? 3 zagueiros. Ele estava protegido por outros 2 zagueiros, menos exposto, fazendo o mais simples, competindo. Quando alguma coisa acontecia fora do seu controle, havia um Kahneman e um Gemerson, que são bons zagueiros. O Rodrigo Eli, que joga tão bem, não mudou da água pro vinho porque decidiu, agora eu vou ser bom jogador. Ninguém faz isso.